A cada 12 segundos, um bebê nasce no Brasil em diferentes condições. Sabe o que todos têm em comum? Desde o primeiro segundo de vida, eles possuem direitos previstos por leis. Esse é o assunto do Repórter Justiça desta semana, que começa falando sobre o Programa Nacional de Triagem Neonatal, mais conhecido como Teste do Pezinho. Eu nunca ouvi o meu caçula me chamar de mãe. Na minha casa também não tem barulho de bola batendo na parede, choro por causa de um joelho ralado. E como eu estava com saudade desses sons da infância. O desabafo é da jornalista mineira Larissa Carvalho, mãe do João, de 15 anos, e do Theo, de 5. A gestação do caçula foi tranquila. Ela teve alta 2 dias depois do parto e seguiu para casa, onde todos aguardavam ansiosamente a chegada do bebê. 5 meses depois veio a surpresa. O Theo era um bebê mole demais. Ele não firmava a cabeça, ele nunca chupou o pé, ele não segurava um brinquedo. Parecia um bonequinho de pano. Outras 3 repórteres do meu trabalho tiveram filhos praticamente na mesma época que eu. Catarina, Gael e Miguel. Aqueles bebês eram a prova viva de que tinha alguma coisa errada. Uma ressonância revelou que Theo tinha paralisia cerebral. Começou aí uma maratona para entender o que teria tinha paralisia cerebral. Começou aí uma maratona para entender o que teria causado o problema. Os exames mostraram ainda que a criança nasceu com uma doença genética não detectada no teste do pezinho básico. Theo tem acidúria glutárica, uma doença rara, genética, chamada erro inato do metabolismo. Quem tem essa doença não pode comer livremente proteína, porque toda vez que come, perde neurônio. É como se Larissa tivesse matado os neurônios do filho, sem qualquer intenção de fazer isso. O diagnóstico deveria ter sido feito logo após o nascimento, só que a mãe não sabia de um detalhe. Esse teste detecta apenas 6 doenças e a do Theo está fora da lista. Alguém já te falou disso? Que o nosso teste não é eficiente e que existe na rede particular um teste do pezinho melhor, chamado teste do pezinho ampliado, que rastreia até 50 doenças? Larissa quis evitar que outras mães sentissem a mesma dor. Ela apoia a campanha Pezinho no Futuro, do Instituto Vidas Raras. Uma petição na internet pretende alcançar 1 milhão de assinaturas pedindo a ampliação do exame e propondo um projeto de lei de iniciativa popular. Esse nascituro, se vier com uma doença rara e for triado no exame do pezinho, ele vai ter totalmente o curso de vida modificado. Então, enquanto não é tido como uma iniciativa popular, que as pessoas pelo menos entendam o benefício dessa triagem neonatal na vida dessas pessoas e que eles briguem por ela. 2 dos 3 filhos da Regina nasceram com uma condição genética rara, em que a falta de enzimas no corpo afeta o metabolismo. O mais velho acabou morrendo aos 6 anos. O outro fez um teste clínico nos Estados Unidos e conseguiu tratamento. A triste realidade é saber que se meu filho não tivesse sido sujeito de pesquisa, participante de pesquisa em 2002, 2003, ele não estaria conosco hoje. Se hoje ele está vivo, é por conta de um tratamento experimental do qual ele fez parte de pesquisa e que foi tão bom que hoje ele ainda está vivo. Apesar de terem nomes parecidos, os testes do pezinho básico e ampliado são bem diferentes. O primeiro detecta apenas 6 doenças congênitas: fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. Já o teste mais completo é capaz de descobrir até 53 patologias. O básico é gratuito e o ampliado é realizado apenas pelo SUS na Paraíba, no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Podemos dizer que o Distrito Federal hoje é referência na triagem neonatal, no teste do pezinho, tendo em vista 2 legislações em vigor. A 4190 de 2008, que amplia o serviço da triagem neonatal, e, recentemente, a 6382 de 2019, que amplia mais ainda o rol de procedimentos, o rol de exames na triagem neonatal. Ou seja, no Distrito Federal, todo recém-nascido é automaticamente submetido à triagem neonatal ampliada na rede pública.
Os 2 testes são feitos da mesma forma, com a coleta de gotas de sangue do calcanhar do bebê. O material é transportado logo em seguida para um laboratório, onde é analisado. Essas amostras são processadas bioquimicamente, são analisadas por uma equipe de especialistas nessa análise laboratorial, onde vão ser feitas quantificações desses exames. Saindo esse resultado, o exame é encontrado no site, onde vai estar disponível para a família. Sônia supervisiona o laboratório de referência em triagem neonatal do Instituto Jô Clemente, a antiga PAI de São Paulo. Quando alguma alteração é identificada, a família é orientada a refazer o teste. Não é porque um exame deu alterado que significa que esse exame é confirmatório. Quando apresenta algum resultado alterado no teste do pezinho, esse resultado ele vai cair no setor chamado buscativa, que é uma equipe especializada em buscar e localizar essas crianças para fazer a confirmação desses testes. Não basta fazer o teste do pezinho ampliado e ter o diagnóstico fechado. O bebê precisa de acompanhamento médico. Esse é um dos desafios enfrentados no Brasil. É necessário que tenha toda uma linha de cuidado para essa família, para essa criança, e que de forma que possa oferecer cirurgias, transplante de medula óssea, se for o caso. Então, que a criança tenha toda a assistência que ela precisa, que garanta o seu tratamento por toda a vida. O diagnóstico precoce transforma a vida da criança e da família. Permite qualidade de vida, desenvolvimento motor e intelectual e aumenta a chance de cura. A informação pode mudar destinos e o conhecimento pode dar força aos pais no enfrentamento à doença. Todos ganham, inclusive os cofres públicos. Essa criança que iniciou o seu tratamento no início da vida vai poder crescer, está indo para o mercado de trabalho, acarretando isso um ganho para o governo na questão de recolher os seus impostos, recolher as contribuições previdenciárias, outros impostos ali, Então vai ser uma criança, um adulto mais produtivo do que uma criança que não teve o seu diagnóstico precoce e não vai poder estar indo para o mercado de trabalho tendo em vista as suas sequelas, muito graves. Anderson é presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da OAB Nacional. Ele explica que em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu o teste do pezinho como um direito de todo recém-nascido. O ECA, no artigo 10, no inciso 3º, vai estabelecer as condições de que é obrigatória a realização de exames que verifiquem qual é algum diagnóstico preventivo que possa ser feito em relação à criança. Também no âmbito da saúde pública, nós temos a Portaria 822 de 2001, que estabeleceu o Programa Nacional de Triagem Pré-Natal, que compõe este grupo de exames, de testes que são realizados com todo recém-nascido para atuação preventiva, diagnóstica e de acompanhamento no seu desenvolvimento clínico, conforme indicado pela Organização Mundial da Saúde. Até aqui falamos sobre a importância de tornar o teste do pezinho ampliado uma realidade no país, mas há outro direito essencial para os bebês. A criança ao nascer tem vários direitos. Um deles, por exemplo, é o direito de ser registrado gratuitamente. Essa criança tem o direito de receber um nome e, esse nome, possuir um registro que configure, inclusive, quem são as pessoas que exercerão a parentalidade daquelas crianças. Ela tem o direito de ter o reconhecimento familiar ali. A cada dia que passa, aumenta o número de pessoas que aproveitam o alcance das redes sociais para alertar a população. Carol é mãe do Miguel, de 3 anos. O teste do pezinho básico não detectou que o menino tem restrição a 2 aminoácidos. Sem saber da doença, eu amamentei, livre demanda por 6 meses e intoxiquei o Miguel. Se eu tivesse tido acesso a essa informação do teste do pezinho e soubesse da doença, eu teria feito a dieta assim que o Miguel nasceu. O organismo dele estaria intacto e ele estaria correndo por aí. Hoje, Carol luta para que outras famílias tenham a chance que ela não teve. Eu estou aqui para falar para você que existe um teste que pode mudar a vida do seu filho.
ele custa em média R$400. E por causa de uma restrição alimentar, hoje o meu filho é um cadeirante. E o seu pode não ser. Muitos pais só entendem a importância do teste do pezinho quando algum problema grave é detectado. A Leandra, moradora de Brasília, tem 3 filhas. A do meio nasceu com uma patologia rara. O organismo da menina é incapaz de quebrar adequadamente moléculas de um aminoácido. A descoberta precoce trouxe qualidade de vida. Descobrir que ela tinha uma doença rara logo nos primeiros dias de vida deu a ela a possibilidade de iniciar o tratamento antes que as sequelas irreversíveis se instalassem em seu corpo, dando então uma condição de vida muito próxima do normal. Minha filha hoje é uma adolescente, ela tem 13 anos de vida e faz quase tudo que todas as meninas na cidade fazem. Histórias que se repetem. Vicente nasceu com uma deficiência no sangue, constatada aos 10 dias de vida pelo teste do pezinho ampliado. Foi muito importante a gente ter descoberto essa doença logo no comecinho, né, enquanto ele é bebê ainda, porque daí a gente vai ter todo o cuidado com ele na infância, na adolescência dele, né, para ele poder se acostumar com outras coisas, né, outros sabores, sem ter tanto esses conservantes, corantes, que ele não vai poder. Nós procuramos o Ministério da Saúde para entender por que o teste do pezinho ampliado não é disponibilizado. Em nota, a pasta informou que o custo da ampliação das doenças diagnosticadas pelo teste não incide somente nos gastos laboratoriais para a triagem, mas também em toda uma estruturação da rede de assistência pública para curto, médio e longo prazos, além do tratamento necessário. A nota diz ainda que a cada doença incorporada no Programa Nacional de Triagem Neonatal, é fundamental que a rede de atenção esteja preparada para acolher, atender e acompanhar os pacientes diagnosticados durante toda a vida. Joaquim tem quase 3 anos. Ele está bem e sem sequelas, porque o teste do pezinho ampliado revelou que ele tem uma doença genética rara do metabolismo, a leucinose. Hoje Joaquim goza de uma saúde de ferro. Ele é a nossa alegria diária, um menino super saudável e depois que a gente conseguiu instituir o tratamento de forma precoce, a gente procurou o tratamento definitivo, que era o transplante de fígado. Levamos ele para São Paulo e fizemos o transplante no serviço de referência para esse tipo de doença e graças a Deus tudo deu certo. O repórter Justiça faz uma pausa. No próximo bloco vamos mostrar que além do teste do pezinho, outros exames são importantes para detectar doenças e começar cedo o tratamento. A gente volta já. Logo nas primeiras consultas, já é possível descobrir doenças congênitas, também chamadas de defeitos genéticos. Outros testes se tornam essenciais para garantir o bem-estar dos pequenos. Um deles é o da orelhinha. O objetivo é investigar a surdez congênita. Depois desse teste, se a criança falha, ela vai ter que passar por testes confirmatórios, tá? E existem motivos, não só pela surdez, em que a criança falha nesse teste. Às vezes, como ele acabou de sair de um parto, lembra que o bebê estava no meio aquoso, né? Que dentro da placenta tem o líquido amniótico. Então, às vezes, o líquido que ali ainda está, pode ser que faça com que o bebê falhe no teste sem ter uma surdez. Outro é o do olhinho, realizado nas primeiras 48 horas após o nascimento. Ele reconhece precocemente males como a catarata infantil e o glaucoma. E não para por aí. Há ainda o exame do coraçãozinho, feito para verificar cardiopatias. O teste do coraçãozinho, ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele avalia a presença de cardiopatia cianótica. O que é esse tipo de doença? Tá? Quais são, na verdade? É um grupo de doenças cardíacas em que faz com que o bebê ele fique roxinho, sabe? Então ele não consegue trocar os tipos de sangue, vamos por assim. Então o sangue oxigenado e o sangue não oxigenado, tá? E esse tipo de doença pode ser que o bebê precise de intervenção cirúrgica precoce. Já na tipagem sanguínea, o material genético do cordão umbilical é analisado. Isso permite saber o tipo de sangue do paciente. E você já ouviu falar do teste da linguinha? O teste da linguinha é um teste em que avalia o tamanho do frênulo do bebê. O que é o frênulo? É uma membrana que fica embaixo da língua, tá?
E dependendo do tamanho dessa membrana, se ela for muito extensa ou muito espessa, ela pode fazer com que o bebê não consiga fazer direito à sucção, né? E isso atrapalharia tanto a mamada do bebê, quanto mais tarde mastigar, engolir e falar, tá? É a famosa língua presa. Por último e não menos importante está o teste da bochechinha, capaz de verificar com antecedência mais de 300 enfermidades graves. É um teste que vai muito mais diretamente para a causa dessas doenças e, além disso, ela expande para doenças que antes simplesmente não poderiam ser testadas. Então, ela complementa muito bem o teste do pezinho. Os gêmeos Benício e Bruno, de 3 anos, fizeram o teste aos 6 meses, depois que os pais perceberam que Benício tinha dificuldade para ganhar peso. O diagnóstico foi de cistinose nefropática. As células do corpo não conseguem transportar ou eliminar um aminoácido chamado cistina. Com o tempo, órgãos como os rins e os olhos começam a formar cristais, e isso prejudica o funcionamento de todo o corpo. Ele estava tendo perda de potássio, perda de outros nutrientes, que são os sais minerais, são os distúrbios hidroeletrolíticos, que era causado por essa acidose metabólica, né? Então a gente começou a fazer esse acompanhamento e iniciou a reposição. Nós gostaríamos, enquanto pais, de ter essa orientação logo após o nascimento. Nós não tínhamos, então até o 6º mês do Benício, nós passamos por 3 médicos, uma internação, para então descobrir a doença de base do Benício. Benício precisa tomar uma medicação que custa mais de R$50 mil por mês. Vamos fazer os cálculos? Por ano, a família teria que desembolsar mais de R$500 mil. Como o remédio não é fornecido pela farmácia de alto custo, os pais criaram uma vaquinha online para arrecadar dinheiro. Só que o valor que eles conseguiram só é suficiente para apenas 2 meses de tratamento. A gente dá graças a Deus de estar podendo ter esse acompanhamento constante para o Benício. A história da Marina, de 2 anos, é um pouco diferente, mas a luta da família é a mesma. Aos 5 meses, ela foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal. A doença degenerativa, conhecida como AME, interfere na produção de proteínas essenciais à sobrevivência dos neurônios motores. Ela ainda não rolava para um lado ou para o outro, ela também não firmava o corpinho e ela parecia mais molinha do que um bebê já para a idade dela, né? E isso tudo fez com que a gente começasse a suspeitar que alguma coisa poderia não estar correta, alguma coisa não poderia estar certa com ela. A medicação usada no tratamento é a mais cara do mundo, R$12 milhões. A família precisou recorrer à justiça para que Marina recebesse uma dose única, mas milagrosa do remédio. A resposta foi rápida. A menina começou a movimentar mais o corpo e evolui a cada dia. É uma alegria muito grande pra gente como pais saber que poxa, deu tudo certo. E era um valor tão surreal, ainda continua sendo, né, um valor muito alto essa medicação. Mas eu confesso que hoje, vendo todas as melhoras que a Marina está tendo, valeu a pena. Vale muito a pena. Então eu estou realmente muito feliz. Eu e meu marido e a Marina realizados por a gente estar tendo essa oportunidade de dar um recomeço diferente para ela. Testes como o do pezinho não identificam a AME, o da bochechinha sim. A gente já identificou diversos pacientes com teste da bochechinha e era uma doença que tinha um prognóstico muito ruim e com tratamentos recentes que surgiram, agora ele tem um prognóstico muito melhor. Voltando ao mundo dos bebês, são inquestionáveis os benefícios da amamentação. A questão é que alguns alimentos ingeridos pela mãe passam pelo leite materno e afetam bebês alérgicos. É o caso da Laura, que desde pequena não metaboliza o açúcar do leite de vaca e de derivados dele. Com 7 dias de vida nós confirmamos o diagnóstico e infelizmente eu tive que deixar de amamentá-la. E aí ela iniciou o uso da fórmula, à base de proteína de soja, que é o qual ela faz uso até hoje.
Hoje, com 12 anos, Laura tem acompanhamento de nutricionistas e nutrólogos. A alimentação dela precisa ser controlada para o resto da vida. Eu também entendo que a minha restrição alimentar é o meu tratamento e eu tenho que seguir ele todos os dias. Também tenho total consciência da importância do teste do pezinho ampliado na minha vida, porque se não fosse ele, eu não iria descobrir a minha doença e não sei o que seria de mim hoje em dia. Falo isso porque tenho pessoas com a mesma doença que a minha, além da galactosemia, doenças piores que vai ter que levar para a vida toda. Isso é consequência porque não conheceu e não fez o teste do pezinho. Liz tem intolerância ao leite de vaca. Neste caso, a dieta da Érica passou a ser bem restritiva. Para amamentar a filha, ela redobrou os cuidados com a própria alimentação e desenvolveu novas habilidades. A questão da alergia alimentar também proporcionou algumas coisas assim boas, né, que eu considero. Como, por exemplo, consumir menos produtos industrializados, consumir mais comida de verdade e também a cozinhar. Né? Por exemplo, aprender a fazer pão, que era uma coisa que eu tinha muita vontade, mas nunca tinha me arriscado a fazer. E com essa questão da restrição eu pude descobrir assim, algumas habilidades. O Repórter Justiça faz um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a biometria neonatal, um projeto inovador que permite que o recém-nascido deixe a maternidade já devidamente cadastrado. Isso evita problemas como o sequestro de bebês e a adoção ilegal. Não saia daí. O bem-estar dos recém-nascidos é um direito estabelecido na nossa Constituição. O Estado deve garantir serviços essenciais à vida, como os testes para a detecção de doenças graves. Você viu, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a qualidade de vida. Saúde não é apenas a ausência da doença, mas é também seu bem-estar, sua saúde psíquica, seu bem-estar social, o ser humano visto como uma integralidade. Quando uma criança nasce, nascem sonhos. Não dá para reverter uma doença rara, mas é possível mudar a história do bebê, permitindo melhores condições no enfrentamento da patologia. Quando a gente investiga, faz essa triagem e tem um diagnóstico precoce, eu mudo a história daquele bebê. Eu consigo fazer com que o que era geneticamente determinado para uma deficiência intelectual, para uma dificuldade motora, com tratamentos que são estabelecidos, seja por dieta ou por medicação, mudar e fazer com que esse indivíduo tenha menos sequela e possivelmente uma vida normal. Não podemos esquecer que os recém-nascidos precisam de proteção e principalmente de segurança para não serem trocados na maternidade, raptados, vendidos ou até mesmo vítimas de tráfico. Vamos mostrar agora uma iniciativa prática, eficiente e inovadora na chegada do novo integrante da família, a biometria neonatal. A iniciativa, ainda em fase experimental, é da assistência dos servidores de Goiás, da Secretaria de Segurança Pública e do Tribunal de Justiça do Estado. A ideia é que os bebês sejam registrados dessa forma ainda na maternidade. Então, aquelas situações que às vezes acontecem dentro de uma maternidade, com a biometria neonatal, o risco será reduzido quase a zero. Felipe foi o primeiro bebê biometricamente cadastrado. Na saída do hospital, a Luana recebeu um certificado e uma carteirinha para consultas médicas. A proposta é inovadora, traz segurança para a mãe e para a criança. E eu com certeza indico as outras usuárias do IPASGO que estejam próximas de ganhar bebê a fazer adesão ao projeto. Quando a gente olha a Clara nessa tranquilidade toda deitada na rede, sem se preocupar com nada, dá até preguiça. Ela nasceu no Hospital do Paranoá, cidade a quase 20 quilômetros de Brasília. Aqui, os bebês prematuros têm um aconchego especial. Uma tecnologia leve, sem custos, que traz benefício, principalmente na primeira infância, no decorrer da vida desse paciente. A técnica da redinha serve para acalmar os pequenos. Desta forma, eles se sentem mais acolhidos. Quando precisam coletar sangue ou tomar medicação, estão calmos. Auxilia esse bebê diante de tantas intervenções que ele tem dentro da unidade, auxilia esse bebê a ter menos estímulos dolorosos e ter esse momento para que ele relaxe
e se sinta mais tranquilo, mais amado. E isso a gente sabe que futuramente vai estar refletindo na vida desse bebê. É uma mini rede dentro da incubadora. Ela simula a posição da criança no útero da mãe. A técnica melhora a respiração e a coordenação motora. Aumenta a imunidade também, devido a dar mais tranquilidade para o bebê na hora do sono, na pós-amamentação. E é um método muito bom, estou gostando muito. Da incubadora, Clara vai para o colo da mãe. O método canguru é usado com bebês de baixo peso. O contato pele a pele cria um vínculo entre mãe e filha e aumenta e muito a confiança entre elas. Assim, o bebê ele vai se desenvolvendo mais rápido, principalmente a questão respiratória, os órgãos vão se desenvolvendo, vai sentindo o coração da mãe e ele fica bem calmo. E aí, com isso, ele não gasta energia e vai se desenvolvendo bem mais rápido, diminuindo o tempo de internação. Nós ensinamos as mães a fazer o método canguru para que, após daqui, em casa, faça também. E assim, a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue a gente no YouTube? Acesse TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é repórterjustiça@stf.jus.br. Na semana que vem a gente tem um novo encontro. Eu te espero.